Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Questão de número 19. Tendo por referência o ECA, não constitui medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente autor de ato infracional. Pessoal, a questão ela quer saber qual dessas aqui não é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente, beleza? Qual dessas aqui não é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente? Se você colocar encontre o lápis, não te ajuda a resolver essa questão. Te ajuda a lembrar para aquelas questões que pedem quais são as medidas socioeducativas. Você pode colocar o lápis tranquilamente. Obrigação de reparar o dano, ó, o lápis significa isso aqui. A obrigação de reparar o dano, a liberdade assistida, a advertência, a prestação de serviço à comunidade, internação e a semi-liberdade. Não te ajuda por quê? Porque ó, tem aqui, ó, semi-liberdade, tem aqui, ó, prestação de serviço, o P, tem a internação e tem a obrigação. Então não ajuda. Aqui te ajuda a você saber que o menor, né? Gosto de usar essa palavra menor, beleza? É infante. Menor, relembra lá, né? O Código de Menores, a doutrina da situação irregular. Hoje a gente tem a doutrina da proteção integral da criança, beleza? Crianças agora como sujeitos de direitos e obrigações. Vamos lá. A internação, ela não é em estabelecimento prisional. A internação, ela é em estabelecimento educacional. Tá vendo? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, tá certo? É a única alternativa que não constitui uma medida socioeducativa, certo? 20ª questão. O artigo 112 do ECA apresenta as medidas socioeducativas, né, que podem ser aplicadas aos adolescentes autores de ato infracional. Assinale a alternativa que apresenta, ó, apenas, viu? Apenas medidas socioeducativas. Então, eu vou ter aqui nas alternativas medidas que são de proteção e medidas socioeducativas. Eu quero apenas as medidas socioeducativas. Vamos lá. Internação, perfeito. Ó, vou botar o S onde é socioeducativa, beleza? Inserção e acolhimento institucional, ó, isso aqui é proteção. Reparar o dano, certo? Apreensão em caso de flagrante, epa, isso aqui, gente, apreensão em caso de flagrante, eu posso ter também, ó, em uma proteção, viu? Posso ter uma medida de proteção. Liberdade assistida, socioeducativa e prestação de serviços comunitários, ó, aqui tem apenas medidas socioeducativas, certo? Gabarito letra C. Inserção em regime semi-liberdade, ó, semi-liberdade é socioeducativa e internação em instituição de acolhimento, isso aqui é medida de proteção, tá bom? Gabarito, portanto, letra C. Mévio, menor de 13 anos de idade, praticou ato infracional equiparado a roubo contra seu vizinho de 78 anos de idade, razão pela qual foi aplicada ao mesmo medida socioeducativa de internação. Nessa situação, conforme prevê o ECA, bora ver, a medida de internação aplicada antes da sentença
pode ser determinada pelo prazo máximo de 60 dias. Não, é 45 dias. O período máximo da medida não pode ser 4 anos. Falso, 3 anos. A medida em comarcas que tenha juiz titular pode ser determinada de forma excepcional pelo Ministério Público. Pessoal, segura essa daí. Vamos pular essa daí, a letra C. Letra D. A medida de internação aplicada antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Esse aqui é o nosso gabarito. Letra D. A letra E. Na hipótese do menor sem antecedentes, não é possível a aplicação da medida. Pode sim, tá bom? Pouco importa se ele se tem antecedentes ou não. Olha só, a letra C. A medida em comarcas que tenha juiz pode ser determinada de forma excepcional pelo Ministério Público. Pessoal, não. Se tiver juiz, quem vai aplicar vai ser o juiz. Inclusive, há uma divergência na doutrina, mas não precisa aprofundar, tá bom? Isso aqui talvez só for fazer uma prova discursiva, tá bom? Em que as medidas de proteção não podem ser aplicadas pelo Ministério Público. Quem aplica as medidas de proteção, preferencialmente, é o Conselho Tutelar. Na falta do Conselho Tutelar, o juiz da vara da infância e da juventude. Ministério Público, não. Excepcionalmente, tem uma doutrina minoritária que aceita que o Ministério Público aplique as medidas de proteção, tá bom? Mas não tem nada previsto em lei. A questão perguntou conforme prevê o ECA, então a gente marca a regra, a gente não fica aqui querendo inventar moda, tá bom? A gente não fica aqui querendo inventar moda, a gente marca de acordo com o ECA, tá certo? Então, o gabarito, portanto, aí a letra D. Beleza? Questão de número 22. No que diz respeito à prática de ato infracional previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e dos direitos individuais, né, do menor infrator, assinala a alternativa incorreta. O ato infracional é aquele cuja conduta é descrita como crime ou contravenção. Ó, isso aqui está correto. A gente quer a incorreta. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados à autoridade judiciária competente e à família, né, do apreendido ou pessoa por ele indicada no prazo de até 24 horas. Então, digam aí se é até 24 horas. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Correto? Veja, como se repete isso daqui, viu? Já caiu umas 1000 vezes. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Isso aqui também está correto. Se houver dúvida fundada. Qual é uma dúvida fundada? Um documento, ele, né, visivelmente, tá bom? Que ele documento é fraudado, tá bom? Grosseiramente fraudado. Você percebe ali que tem uma cola na fotografia do RG, né? Então, nesse caso, vai ter que ser feito, tá bom? Mas em raríssimas exceções. Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá bom? É a letra B. O prazo não é de 24 horas, tá certo? Tem que ser apresentado, ó, imediatamente. O ECA fala, ó, em incontinente, tá certo? Imediatamente, ó, logo, imediatamente. Imediatamente, beleza? Então, gabarito, portanto, aí, letra B. Ó, artigo 107, tá bom? É incontinente, tá bom? Apreensão de qualquer adolescente é imediatamente, tem nada de 24 horas. A internação é antes da sentença, 45 dias, tá correto? Beleza, gente? E a questão aqui D, ó, tá correta, tá bom? Tem muita gente que desconhece essa exceção, viu? Salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada, o adolescente civilmente identificado vai ser submetido, tá bom? Desde que haja ali uma dúvida, tá bom, gente? Fundada, beleza? Prevalece que tem que ser justificada também essa submissão aí ao infante a essa identificação compulsória, beleza? Questão de número 23.
Prefeitura de Jacobina, olha só, Prefeitura de Jacobina, Bahia. Nos termos do ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto. Pessoal, direito de liberdade, isso aqui é um direito fundamental, previsto lá no artigo 4º, olha só, do ECA. Artigo 4º do ECA vai trazer os direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito ao respeito, direito ao respeito, direito à educação, beleza? Dentre outros. Esses são os direitos fundamentais, tá certo? Direito à saúde, por exemplo. Direito à saúde é um direito social, também previsto na Constituição. Aqui tem que ter uma prestação positiva do Estado. O Estado ele é obrigado a fornecer ali pelo menos o mínimo existencial, tá bom? A doutrina do mínimo existencial. Aqui são o direito social, ou melhor, o direito à saúde, que é um direito social, é um direito de segunda dimensão ou segunda geração, tá certo? Então, exige uma prestação positiva do Estado, não podendo se eximir dessa obrigação. O Estado ele não pode se esconder na reserva do possível. Nosso recurso é limitado, não iremos fornecer a saúde ao infante. Não. Ainda mais, tem um princípio, que é o princípio do interesse superior da criança, certo? Do interesse absoluto da criança. Se tiver em conflito ali, tá bom? A criança e o adolescente, o idoso e uma mulher, para ser atendido em um hospital, o adolescente tem prioridade. A criança tem prioridade. É o princípio do interesse superior e absoluto da criança. Beleza? A questão pergunta sobre o direito à liberdade. Pessoal, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. O direito à liberdade, ele compreende os seguintes aspectos. Direito de opinião e expressão. Perfeito. Direito de opinião e expressão. Direito de ir e vir e estar em logradouros públicos, espaços comunitários, tá bom? Sem restrição legal. Sem restrição legal. Direito à vida política na forma, direito de participar da vida política na forma da lei. Direito de participar da forma política na forma da lei ou crença e culto religioso. Pessoal, e aí? Gabarito letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual desses aí é o nosso gabarito em relação ao direito à liberdade, né? Direito de liberdade da criança e do adolescente. Direito da criança e do adolescente. Ó, esse ir e vir aí não é sem restrições legais, tá certo? Então, o artigo 16, que vai tratar dos direitos de liberdade, ó, artigo 16 do ECA, tá bom? Fala que é ressalvadas as restrições legais. Pessoal, se é legal, tem restrição, tá tranquilo, beleza? Então, gabarito aí, letra B, viu? É a minha exceção. Olha só, bora aprofundar. A gente gosta de aprofundar aqui naquilo que é necessário, tá bom? Para que você consiga atingir a tua excelência na aprovação, na preparação, certo? A gente não aprofundaria aqui se não fosse necessário. Estou trazendo aqui conteúdos que eu já vi sendo cobrado em prova e que amanhã pode aparecer na tua prova, tá bom? Então é bom que você tenha essa informação, não precise usá-la, tá certo? Do que você precise usá-la e não tenha essa informação. Vamos lá. Ó, adolescente. Criança e adolescente tem direito à liberdade, tá certo? Opinião, expressão, ir e vir, estar em logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Por exemplo, cinema onde vai ser ali apresentado um filme proibido, certo? Para menores de 18 anos. Não é necessariamente o proibido que você pensou, tá bom? Mas um filme que contenha muitas cenas de violência. Nesse caso, restrição legal. A censura vai ser imposta à criança.
beleza? Participar da vida política na forma da lei, pode. Crença e culto também é o direito de liberdade da criança. Inclusive, o Poder Judiciário, ele pode, por meio de medidas provisórias, tá bom? Medidas provisórias, limitar a entrada e a saída de adolescente. Então, tem locais que, por medida provisória, pode aí o Poder Judiciário, né? Poder Judiciário restringir, autorizar a entrada ou a permanência dessa criança ou desse adolescente, certo? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o infante, ele pode sofrer o toque de recolher? O que é o toque de recolher? Tá na rua, a partir de tal horário tem que estar em casa, sob forma de apreensão. Pode, gente. Isso aconteceu lá em São Paulo, uma cidade lá em São Paulo. E chegou até o STF. O STF declarou que essa medida ela é inconstitucional. Ela extrapola os limites do que está lá no artigo 149 do ECA. Então fica aí a leitura para vocês. Ó, dever de casa, a leitura do artigo 149 do ECA. Vai falar quais são aí as medidas que podem ser tomadas pelo Poder Judiciário em relação a essa restrição. Agora, o menor, ele pode sofrer toque de recolher? Não, tá certo? Extrapola aí os limites previstos no ECA. Outra coisa, a criança e o adolescente podem fazer rolezinho. Professor, o que é rolezinho? Rolezinho. Lá em 2013, existia muito isso, né? Grupo de crianças e adolescentes faziam lá nos grupos, né? Nas comunidades. Acho que era Orkut até na época. Ou não sei nem se tinha Instagram ou Facebook, tá bom, gente? Também não tô tão velho assim, não. E eram marcados esses encontros. Esses encontros, eles atrapalhavam o comércio, tá bom? Tumultuavam ali, né? Os shoppings. E aí acabou gerando, né? Várias repercussões. E chegou até o STF também. Se a criança e o adolescente, eles podem estar marcando esse rolezinho. Primeiro, foi proibido, tá bom? O rolezinho foi proibido, tá bom? O poder público local proibiu. Chegou no STF, o STF também disse, ó, isso daqui extrapola os limites do artigo 149 do ECA, tá bom? Então, um artigo importantíssimo aí do ECA no que tange os direitos fundamentais, né? Sobretudo da liberdade do infante, beleza? Então, fica aí a leitura para vocês. Questão de número 24, aí na tela. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, perfeito, e adolescente aquela entre 11 ainda é criança, beleza? E 20, não, tá falso. É dever exclusivo da família, com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, isso aqui não é dever somente da família. Isso aqui é dever da família, ó, dever da família, dever do Estado, dever da sociedade, dever da comunidade, dever de todos, tá certo? Sob forma de responsabilidade solidária, sob pena de responsabilidade solidária e primária dos poderes públicos, tá bom? Isso aqui tem lá no artigo 4º, né, do ECA, logo no início ali, onde trata dos direitos fundamentais, tá bom? Isso aqui lembra muito os direitos sociais, previstos lá no artigo 6º da Constituição. Então, dever de todos os entes, tá bom, gente? União, Estado e município, Distrito Federal não podem ser omissos, tá bom? Então, não é dever exclusivo da família, beleza? Ó, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Perfeito. Deixa sair de stand-by. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica e gestante somente no período pré-natal. Não, gente. Pode ser, ó, no período pré-natal. Pode ser ali no período de gestação. Pode. Ó, de gestação, sim. Bem como também no período, o código fala em
puerperal, tá certo? No período ali, ó, puerperal. Logo após o parto também vai ser prestado, né, esse auxílio psicológico à gestante, tá bom? Não necessariamente por assistentes sociais, tá bom? Pode ser ali quem atua na primeira fase ali, né, no posto de saúde, tá bom? Na intervenção primária, pode também atuar aí prestando esclarecimentos, prestando ali orientações à mãe, tá bom? A mãe gestante ou logo após o parto, né, no período puerperal, tá certo? Então, gabarito aqui, letra C, tá bom? Gabarito, letra C. Pessoal, questão de número 25, tá bom? Questão de número 25, pra gente fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Como se chama o órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA? O nome desse órgão aqui, permanente e autônomo e não judicial, se chama Conselho Tutelar, certo? Conselho Tutelar, gabarito, portanto, letra C. E a gente encerra aqui a nossa bateria de questões com chave de ouro. Espero que essa aula faça diferença para você, tá certo? Faça diferença para você. Tem mais.